Ô, Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando até sobre formação tática, né? Sobre o que o Zubeldia deveria fazer. E a gente até colocou ao fim do 4-2-4, o que ele tinha que fazer para mudar deveria mudar de formação. Qual que é a sua análise disso? Você que é um cara que analisa tão bem essas questões táticas. Eu acho esse esquema dele, acho que não é novidade para ninguém. Eu acho o esquema dele horroroso. Antes eu achava ruim, ficou falha, agora já dá horroroso. Eu acho que o esquema dele funciona em determinados jogos e outros não. Eu acho que a galera fala muito que a culpa não é dele, que a culpa é dele, que a culpa é dos jogadores, a culpa é da diretoria. Cara, a culpa é de todo mundo. Não tem o culpado, são os culpados, né? Então, cada um tem o seu percentual de culpa ali. Eu só acredito. O meu ponto principal com o esquema tático do Zubeldia é assim: a gente perde para o Cuiabá no Morumbi. E ele executa a mesma coisa no segundo jogo contra o mesmo time. Tá, são várias rodadas entre um jogo e outro, mas a leitura de jogo dele, que ele gosta do 4-2-4, do 4-4-2, a gente já viu que ele gosta muito. Pelo menos aqui no São Paulo é o que ele mais usa, é o que ele se apoia. Agora, a leitura de jogo dele, aí ele entra com o mesmo esquema. Aí a gente, beleza, ele entrou com o mesmo esquema, ele tinha um plano, não deu certo. Segundo tempo dá para mudar? Dá. Como que ele muda? Cara, muda o jeito, muda a formação em campo, muda a atitude. Não, ele só muda a peça. Ele muda, ele tira um e coloca um da mesma posição, na mesma característica, ele não muda o formato. Ele não dá dor de cabeça a outro time para se movimentar, para se preocupar com o que eu estou fazendo. Não. O outro time continua na mesma, se defendendo. Aí, quando vai jogar contra o Vasco agora, o Vasco teve um jeito de jogar contra o São Paulo no São Januário. Ganhou. No Morumbi, o Vasco não joga diferente, vai jogar da mesma maneira. Se ele executar o mesmo plano, tudo bem que naquela ocasião ele até tenta fazer alguma coisa diferente, mas que não deu certo também. Mas se ele mantém a mesma coisa sempre, isso nos indica que ele não tem recurso. E não é nem para falar do elenco. O elenco do São Paulo tem limitações? Tem. Mas o Banguzinho já mostrou que consegue jogar. Já mostrou que consegue jogar com os times de baixo da tabela, com os times do meio da tabela e com os times do alto da tabela. O Banguzinho joga bem contra o Palmeiras, perde na última bola. O Banguzinho joga bem contra o Cruzeiro. Cara, os meninos conseguem jogar. Junto com os titulares, dá para fazer. Dá para serem feitas coisas ali, movimentos. Então, tipo assim, o fato dele não mudar e demorar muito a tomar uma posição em campo, eu não sei tanto ele conversa com o auxiliar lá, toda vez que a imagem pega, ele está conversando. Ele conversa, não muda. Ué, não dá para entender. Então eu acho que já está na hora dele encontrar um outro jeito de jogar. O sistema dele dá certo? Dá, com alguns times. Com o resto da maioria não dá. Então só depende dele estudar e mudar. Ô, Renan, eu vou pedir a sua opinião. Eu sei que você já levantou a mão e eu queria te colocar uma outra questão. O Ferreirinha tá para voltar. Deve estar à disposição para o próximo jogo. Ainda não é garantido, mas deve estar à disposição para o próximo jogo. Muda alguma coisa ter o Ferreirinha ou a mudança de esquema tático tem que ser feita com ou sem Ferreirinha? Éder, eu ia falar basicamente sobre isso. O que mais me incomoda, eu não consigo dizer a mesma coisa que o Ilcinho, que é um modelo de jogo horroroso, apesar de eu não gostar tanto. O que me incomoda muito no Zubeldia é a falta de leitura dele. A partir do momento, porque, querendo ou não, é um modelo de jogo que deixa o meio de campo muito exposto. E a partir do momento que ele perde o Alisson, que estava correndo por dois, que estava jogando por dois, e perde o Ferreirinha, que é muito importante nesse modelo de jogo, jogando por um dos lados, jogando pelo lado esquerdo, que faz a composição e ainda ataca muito bem, quando ele perde esses dois jogadores, aí que me incomoda muito a falta de leitura dele. Pô, peraí, tentamos uma vez, tentamos duas, três, pô, não deu certo. É um modelo de jogo. Ele tem que se adaptar às características dos jogadores que ele tem à disposição naquele momento. Não simplesmente eu tenho convicção nesse modelo de jogo e esses 30 que estão aqui, 30, 35, sei lá, vão ter que se adaptar ao que eu acredito, à minha convicção. É nisso que me incomoda muito. Nisso que me incomodou muito. E ele, chegaram alguns jogadores depois para ele, que ele poderia muito bem ter mudado esse modelo de jogo.
essa estratégia, esse esquema tático. Chegou Marcos Antônio, chegou Santiago, enfim, chegaram jogadores que ele podia muito bem mudar esse estilo, mudar esse modelo de jogo, essa estratégia, e ele não mudou. É isso que mais me incomoda. Com a volta do Ferreira agora, com a volta do Ferreirinha, porque o Ferreirinha é aquele jogador, como que a gente diz? Especificamente de lado. No modelo de jogo que eu colocaria para o São Paulo de algumas rodadas, de alguns jogos para cá, ele já não se encaixaria tão bem, eu acho. Pode ser que se encaixe. Mas assim, olhando característica, não sei se encaixaria tão bem. Ele é um jogador específico de lado do 1 para 1, de fechar espaço, enfim. Mas ele, como ele é tão teimoso, né? A torcida chama ele de teimosia, né? O Zubeldia de teimosia. Eu acho que ele vai agora, a partir do momento que ele tenha à disposição o Ferreirinha de fato, né? Para poder começar um jogo, eu acho que ele vai manter isso daí colocando o Ferreirinha. O detalhe é quem ele vai tirar. Se é o Luciano, então, se é o Rato, se é o Lucas. Mas o que mais me incomoda é essa falta de leitura do que ele tem na mão para ele poder utilizar na melhor condição, no melhor lugar. Isso que me incomoda muito no Zubeldia. Fora a leitura dos adversários, como o Wilson bem falou. Ele não deve ter assistido nenhum jogo contra o Inter, nenhum jogo do Inter, para ir jogar contra o Inter. E não é possível ele colocar aquele meio de campo contra o Inter. Enfim, são vários detalhes do Zubeldia que a gente vai ficar pontuando aqui o dia inteiro. Pode falar, Neto. Só para arredondar os dois. Eu estava, enquanto eles falavam, eu estava pesquisando as fichas aqui, porque eu acho que dá para entender o movimento que o Zubeldia fez exatamente nessa etapa. Quando o Wilson fala, quando jogou com o Cuiabá lá perdeu, jogou com o Vasco lá perdeu, é essa etapa da tabela agora no segundo turno, né? E foi o pior momento do São Paulo. O São Paulo perde em casa do Cuiabá e toma de 4 do Vasco em São Januário, certo? Nesses 2 jogos, o São Paulo jogou com um triângulo no meio de campo. Nesses 2 jogos. Vou até aqui, ó. São Paulo e Cuiabá. Jogaram Alisson, Galopo e Michel contra o Cuiabá, começaram jogando. Contra o Vasco, jogaram Luiz Gustavo, Galopo e Nestor. Ele nunca mais fez isso, porque de fato foi um desastre. Também porque os jogadores de meio campo do São Paulo esse ano, até então, não tinha reforço, certo? Não tinha reforço de meio de campo. Não tinha Marcos Antônio, não tinha Santilon. Esse sistema com 3 mais afim aquele sistema do Dorival lá atrás, que ele adorava o tripé, já não tinha Pablo, depois ele perdeu o Alisson. Mas esse sistema de tripé foi o sistema do 1-0 para o Cuiabá no Morumbi e 4-1 para o Vasco. Lembrem vocês, a partir do Vasco ele muda o sistema e vai para o 4-2-4 de cabeça. O jogo contra o Cuiabá, contra o Criciúma, né? O jogo seguinte ao Vasco, Criciúma, 2-1, que foi um bom jogo, com aquela falha do Jandrei no final, que o Renan quase pulou da arquibancada do Morumbi. O time jogou com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha e Caleri. Ganhou por 2-1 e enfileirou um monte de vitórias. Lembram? Certo? Meteu 3 no Bahia, era para ter metido 6. Ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba. Ganhou do Bragantino com esse sistema. O que aconteceu de lá para cá? 2 caras desse time se machucaram. Importantes. O Ferreirinha e o Igor Vinícius. E voltaram o Rafinha e Rato. E ele insistiu no sistema com Rafinha e Rato, que já é outra coisa. Porque o Rafinha não passa nunca, o Rato é mais lento, e o 4-2-4 dele, embora tenha competido com o Atlético e Botafogo até a última gota de sangue, ele se mostrou limitado. Aí a minha dúvida é a seguinte: eu tenho aqui minha caneca, eu sempre venho para lá com a minha caneca. 3 zagueiros é eu amo esse sistema, e esses caras gostam também. E o Banguzinho deu um sinal de 3 zagueiros é vida contra o Cruzeiro. Porque também tem mais zagueiro. Não tinha a época que eu estou falando ainda, nem o Sabino dava volta no CT. Lembra? Contra o Vasco, ele brigou em tese, né? Ah, não quero aquecer. Ele nunca tinha jogado lá em São Januário. E não tinha o Juan Tressoldi, que é um bom jogador.
Hoje ele tem 5 zagueiros bons. Ele não gosta, acho que, desse sistema. Esse sistema implicaria necessariamente na saída do Rafinha do time. Vou repetir, necessariamente, como aconteceu, né, Wilsinho, lá no Engenhão, que é linha de 3 com o Rafinha, não adianta nada. O cara não sabe nem para onde vai, para onde vem e tal. Então, para mim, ele teria 2 opções para a volta. Ou se inspirar no jogo do Cruzeiro e mexer, linha de 3, levando em consideração que ele não tem contra o Vasco nem Arboleda nem Ferrarese. Esse é um asterisco que eu coloco, né? Arboleda suspenso e Ferrarese na seleção venezuelana. Ou, o que eu acho mais provável, e eu não gosto, voltar ao time do Criciúma. O time que deu certo. Saem Rafinha e Rato, voltam Igor Vinícius e Ferreirinha, certo? É possível ele fazer aquilo e deu certo um tempo. Mas talvez não dê mais certo neste momento, até porque já está manjado, né? Deu certo num período grande. Aí que tá. Eu não vejo hoje, com pouco treino, com pouca adaptação, a volta do triângulo no meio de campo. O Michel está machucado, o Galopo foi lá para o limbo, o Nestor não está em boa fase, o Marcos Antônio fez um bom jogo em Minas, um péssimo jogo contra o Inter, também jogando exposto, né, jogando de primeiro contra o Alan Patrick, ele não sabe marcar. Então, assim, a minha impressão é que ele vai voltar ao time que deu certo num período. E eu não sei se vai dar certo de novo nesse momento, né? O time com Ferreirinha e o Wilsinho não, Ferreirinha e Igor, que o Wilsinho é mais Igor do que Rafinha. Ele, de fato, ele tem mais possibilidades de triunfar do que o sistema com Rato e Rafinha. Porém, eu odeio o 4-2-4. Odiava com o Rogério e foi teimoso até o fim, até perder a Sul-Americana para o Del Valle. E os extremas deles eram Patrick e Alisson, meu Deus do céu. E o Carpini também foi um teimoso do 4-2-4. Eu não gosto desse negócio. Acho que até agora o São Paulo tem Lucas, Eric, William Gomes, Ferreirinha, coisa que não tinha, certo? Então hoje você tem caras para jogar pelo lado melhores, mais rápidos, mas eu não gosto desse sistema. A minha impressão é que ele vai voltar com o time do Criciúma, que foi o time que mais deu resposta a ele desde que ele assumiu o São Paulo, naquele período, até a contusão de Igor Vinícius primeiro e Ferreirinha depois. Deixa eu pagar algumas contas aqui. Eu tô tentando acompanhar o chat, galera, mas tá difícil, hein? O assunto Tite aqui tá uma loucura. Gente falando Tite não, gente falando cadê o Tite, vem mesmo. A gente já falou sobre o Tite, que não tem nada. Tem gente falando volta Crespo. Ó, tá uma loucura o chat, hoje tem de tudo. Vamos colocar o nosso jogador misterioso? Deixa eu pedir pra produção colocar o nosso jogador misterioso. Que eu acho muito fácil esse jogador misterioso, tá? Eu preparei só até uma dica aí. Eu só coloquei uma dica. Só uma? Eu tô achando muito fácil. Mas eu dou outra dica aí se vocês quiserem depois. Vamos deixar você. Vou dar a dica. É atacante. Tá? É atacante. Essa é a dica. E a nossa enquete sobre se o São Paulo deve ser agressivo nas categorias de base, batendo 84% sim. Então a galera querendo aí uma base melhor, né? Uma base mais forte. O Fred mandou um superchat aqui falando: será que ele vai mesmo morrer abraçado com os medalhões? Te cuida, Zuberdini. E o Rodrigo Cadoni aqui também mandou um superchat falando: 3-4-3, pelo amor de Deus. Eu amo isso. Já tem muita gente acertando no chat. O Luiz Henrique perguntou qual é o meu time na NFL. Aqui. O que é isso aí? Infelizmente. Dallas Cowboys, tá? Tá mudo, sim. Não, calma, Éder. Dallas Cowboys tá de sacanagem. Infelizmente, meu amigo Wilson. Tá de sacanagem comigo. Pô, que isso, rapaz. O que mais? Galera, a gente tá com quase 2.000, quase batendo 2.000 aqui. Eu tenho uma informação para passar. Já estamos com mais de 500 likes.
Vamos dar uma rushada nesses likes aí. Vamos todo mundo deixar um like. Vamos bater uns 700 likes. E aí eu dou uma informação que é polêmica a informação. E eu quero a opinião. Chama. Eu quero a Breaking opinião news. do Ferrado. Ilcinho. Quero a opinião do Ilcinho e do Renan. Mais do Tamo que na roça. eu não tenho opinião para dar sobre isso. O Arnaldo também. Eu nem sei o que é e tenho, Éder. Eu nem você- sei o que é e Ó, tenho. aliás, ó a cara. camisa, ó a camisa, ó. Camisa Olha lá. e caneca, ó lá. É isso. Pra vocês Tá aí, dentro. ó. Tá vendo coisa bonita, ó? Olha, o não passa Tá dentro ninguém do- aqui, velho. 343 Renan também conhece serve, né? Eu vejo essa camisa, Serve? rapaz. Sério, não tem, sério.